Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Le Blé Carioca. Meu nome é Sérgio e hoje conversaremos um pouco sobre a história do pão. O primeiro pão que se conhece é um pão que data do ano 14.000 AC. Ele foi achado na região do Deserto Negro, na Jordânia, e perto também achou-se o forno, que tinha uma pedra embaixo, onde com certeza o pão foi assado. Já desde o ano 10.000 AC até mais ou menos o 4.000 AC, o ser humano na região da Mesopotâmia e da Europa tinha acesso a 3 grãos: o centeio, o trigo e também a espelta. Para ter acesso aos nutrientes, o ser humano moía os grãos, virava farinha, e essa farinha era fervida. Tínhamos um mingão. Com isso, ficava bem mais digestível para o ser humano. Desde o ano 4000, mais ou menos, até a queda do Império Romano, a gente vê que no Egito, principalmente, tem 3 tipos de grãos: cevada, trigo e espelta. Com a cevada, eles manufaturavam, produziam cerveja com fermentação. E não demorou muito em eles introduzir essa cerveja dentro do preparo do pão, e com isso aparecem os primeiros pães fermentados. O Egito tinha um excesso na produção de grão que eles exportavam. E aí a Grécia, que era um consumidor bastante importante de pão, aproveitava esses grãos e tinha uma variedade em torno de 70 pães, tanto salgados quanto doces. E realmente uma produção bem elevada considerando a época. Depois, em Roma, aparece no ano 100 DC, que o Trajano, o imperador da época, ele estabelece o primeiro grêmio de padeiros. Esse grêmio de padeiros era pago pelo governo para produzir pão, que era logo distribuído para o povo. No que conhecemos como a Idade Média, queda do Império Romano até o século XV, o ser humano tem 2 períodos na Europa claramente diferenciados. Nos primeiros 5 séculos tem uma queda brusca no consumo de pão. Já por volta do século X, a Igreja Católica resgata os textos da Antiguidade e os procedimentos para ter uma agricultura. E essa agricultura ela começa a ressurgir, e com isso os grãos aparecem mais uma vez na Europa. Então, desde o século X até o século XV, aumenta o consumo de pão e a produção de pães na Europa. Já no século XV para frente, os avanços continuam, principalmente na França e na Itália. A elaboração do pão fica mais sofisticada e também é bem mais controlada e regulada pelo Estado. No século XIX aparecem alguns eventos que são realmente importantes e interessantes de conhecer. Por volta do ano 1830, aparece o primeiro moinho em forma industrializada. Com isso, a produção de farinha aumenta de escala. Alguns anos mais tarde, o trabalho do padeiro, que até esse momento na mistura era manual, ele passa a ser mecânico. Aparecem as primeiras maceiras mecânicas. Aí simplifica-se bem mais o trabalho das padarias. E alguns anos depois, em 1870, aparece o primeiro fermento biológico. Até aqui, a fermentação do pão sempre tinha sido feita com fermentos naturais, o que hoje conhecemos como massa madre, como levain, sourdough e biga. A partir daqui, o padeiro tinha sempre acesso a um fermento que estava em condições de fazer o pão dele fermentar, que era o fermento biológico. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, desde 1939 até 1945, para os soldados terem acesso ao pão no frente, ele era manufaturado em outro lugar. E o processo de panificação se industrializa, principalmente nos Estados Unidos. Com isso, os pães passam a ter uma validade maior e eles chegam frescos para o soldado na frente. Porém, depois da Segunda Guerra, esse processo continua. E depois de uma produção cada vez maior, os tempos de fermentação, que até
aparecer o fermento biológico com a fermentação natural eram bem demorados, se encurtam. E combinado com isso, temos que o processo de mistura, com o uso de maceiras agora já elétricas, se encurta mais ainda. E com isso a qualidade do pão realmente tem uma queda absurda. Tanto nos Estados Unidos quanto na França e na Itália. Aparece uma figura na história francesa chamada Raymond Calvel. Raymond Calvel, ele era padeiro, mas ele também tinha formação como químico. E ele estudou tecnicamente o que tinha que ser feito para o pão ficar bom de novo. E voltou para a fermentação natural, até às vezes combinada com o próprio fermento biológico. Estudou também o processo de como misturar os pães. E ele também descobriu uma coisa que é a autólise, que é uma mistura de farinha e pão, farinha e água, antes de começar o processo, que também ajuda na qualidade do pão final. Ele visitou o Brasil várias vezes, na década de 1980, e ele foi pelo mundo espalhando esse conhecimento. Na França, a qualidade do pão que tinha realmente despencado, e na década de 1990 começa a ressurgir. Tem vários padeiros modernos que tomam conhecimento do Calvel e aplicam ele. E o pão francês hoje novamente está no patamar que sempre foi. Também observa assim nos Estados Unidos a aparição de padarias artesanais, Nova York, na área da Califórnia, e depois espalhado pelo país, onde realmente a qualidade dos pães produzidos é altíssima. Com isso temos assim um brevíssimo resumo da história da panificação, e tomara que você tenha gostado, e a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Muito obrigado.